E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e bom, não precisamos nem de um mês direito, mas finalmente a gente já tem várias custom ROMs para vários celulares diferentes do Android 14. Android esse que não foi lançado nem faz um mês direito, foi no início de outubro que ele foi anunciado pro mundo e agora já, né, pertinho do final do mês a gente já tem aqui várias builds e totalmente estáveis aqui para diversos celulares. Temos aqui celulares mais antigos como o Pocophone F1 recebendo, temos celulares mais recentes como o Poco F5 recebendo, e sim, a maioria deles vai ser Xiaomi, justamente pela facilidade de trabalhar com o vendor deles, ter aí uma base de kernel liberada e quase que imediatamente que o celular lança. Tudo bem, tem alguns celulares da Xiaomi que são bem difíceis aí deles lançarem a base do kernel, mas o que importa é que os desenvolvedores estão sendo muito mais capacitados e como vocês podem ver, eles conseguiram portar aqui ROMs estabilíssimas para vários dispositivos diferentes. A gente também não pode descartar o nosso querido Poco F3 e inclusive um celular tão antigo como o Redmi Note 8, que já recebeu aí pela MAC um port do Pixel 8, então a gente vai ter aqui diretamente para você poder testar também o Android 14 nesse querido celularzinho. E aqui no Poco F3, além dele ter recebido a mesma ROM que a gente vai comentar do Pocophone F1, que é essa Project Zephyrus, ele também recebeu um port meio que estranho, né, justamente porque o port é pago, do Android 14, só que na HyperOS. Então a gente vai ter aqui uma build da HyperOS completa para você poder estar mexendo, além, é claro, de várias outras custom ROMs que estão sendo lançadas para o Poco F3. E assim, é claro que eu quero trazer para diversos celulares, mas infelizmente não vão ser todos os celulares, que como eu disse, vão ter aí um vendor tão maleável quanto os do Xiaomi. Então, principalmente, celulares da Samsung, celulares da Motorola são bem mais complicados de fazer custom ROM nos dias de hoje. Então, se você tem algum celular que não seja aqui os do Xiaomi, eu recomendo demais que você entre no Telegram e pesquise aí por várias custom ROMs para o seu aparelho. O Telegram atualmente é a melhor das ferramentas, onde além de você poder conversar com mais pessoas para saber sobre custom ROMs do seu celular, você também pode pesquisar. Eu mesmo aqui tenho milhares de grupos que eu sigo justamente para procurar para os meus diversos aparelhos. E é claro, vocês também vão ter aí o meu grupo Autoridade Tech, justamente para vocês entrarem e vocês perguntarem, né, se tem aí alguma ROM, justamente eles vão te indicar o grupo do seu aparelho. Mas enfim, começando aqui com o nosso querido Pocophone F1, que como eu disse, foi um dos mais antigos a receber as custom ROMs do Android 14. Como eu disse também, o nome dessa custom ROM que ele recebeu é a Project Zephyrus, que já trouxe aqui todas as novidades do Android 14 para ele. Então a gente vai ter aqui já o nosso plano de fundo e estilo já com todos os wallpapers diretamente para a gente poder utilizar. Na nossa tela de bloqueio a gente vai ter todos aqueles estilos lindíssimos de tela de bloqueio para você poder estar aplicando. E é claro, poder aplicar aqui também o nosso querido papel de parede por inteligência artificial. Infelizmente eu não instalei o APK aqui justamente para vocês verem, mas a gente também vai ter o workshop de emojis para você poder colocar aqui qualquer emoji que você quiser e criar um wallpaper completamente do zero. Isso daqui também utiliza um pouquinho de inteligência artificial, mas não é tão pesado assim quanto o inteligência artificial que a gente tem nos Pixel 8 ou coisas desse tipo. A gente também tem aqui várias ferramentas bem importantes, como por exemplo, a gente vai ter aqui o tamanho de tela da fonte diretamente para você poder estar executando. Na nossa guia de bateria, vamos já ter coisas avançadas como os perfis térmicos, justamente para melhorar o desempenho em vários tipos de aplicativo, aumentando aí o limite térmico do seu aparelho e tudo de bom que o Android 14 tem a oferecer. E lembrando que o Android 14 ele tem agora uma nova otimização de colocar os aplicativos em segundo plano em cache, então a sua CPU e a sua GPU vão estar muito mais tranquilas para executar jogos e aplicativos. Além, é claro, também que a sua bateria vai durar bastante por conta desse armazenamento em cache de todos os seus aplicativos, tornando assim o uso da sua CPU quase nulo quando você está assim sem utilizar o seu celular ou simplesmente está utilizando um aplicativo em primeiro plano. Quando a gente entra no nosso Software Information, vocês podem ver a Project Zephyrus diretamente aqui com o nosso querido Android 14 totalmente disponibilizado para o nosso Pocophone F1. A atualização de segurança não podia ser outra, é a mais recente de 5 de outubro de 2023, além, claro, também da versão do kernel é o 4.9.337 Kawaii Plus. E assim, em termos de estabilidade, essa ROM está estabilíssima. A gente já consegue
consegue utilizar as câmeras, o áudio via Bluetooth dá para você utilizar também, você consegue tirar fotos, gravar vídeos e fazer tudo mais que você faria numa ROM qualquer. Microfone funcionando, chamadas de ligação funcionando também, praticamente tudo tá funcionando perfeitinho já de cara dentro dessa, que é uma das primeiras custom ROMs com Android 14 para o nosso velhinho Pocophone F1. Já vindo aqui para o nosso querido Poco X3 Pro, se o seu ainda não morreu, você pode aproveitar todas as novas funcionalidades do Android 14 logo de cara, galera. E assim como a ROM do nosso Pocophone F1, ela também está estabilíssima. Como vocês podem ver, ela já vem ativada aqui por padrão os 120 Hz, mas dá para você ajustar justamente vindo aqui nas suas configurações, tela, e você podendo escolher aqui tanto o máximo refresh rate quanto o mínimo refresh rate, e aqui com várias opções, né? Com o mínimo ali sendo de 30 Hz e ali até a máxima opção sendo de 120 Hz, e é claro com a opção de 90 Hz para você aí que quer economizar um pouquinho mais de bateria. Além disso, a gente também tem aquelas configurações do perfil térmico, então dá para você aplicar aqui os seus aplicativos no modo de benchmark, no modo de desempenho, no modo internet, câmera, chamadas e jogos, justamente aumentando o limite térmico para o seu celular. Não um Poco X3 Pro explodir, mas enfim, dá pra você fazer isso. Mais uma coisa que eu senti falta nessa versão do Android 14 para o Poco X3 Pro é uma build muito básica, não é baseada em nenhuma custom ROM como a Project Zephyrus que a gente tem aqui no Poco F1. Isso daqui é só o código AOSP do nosso Android com as customizações da Google. Então a gente vai ter aqui o launcher da Google, vai ter os aplicativos da Google aqui em segundo plano. É como se fosse um Pixel 8, só que sem o nome Pixel 8. Só tem aqui mesmo o nosso Poco X3 Pro. Só que eu senti falta demais. Na hora que a gente entra no nosso plano de fundo e na nossa tela de bloqueio, a gente não tem uma das principais funções do Android 14, que é justamente a nova central de tela de bloqueio, para você poder estar editando o estilo do seu relógio na tela de bloqueio. Isso daqui não tem na build do Poco X3 Pro, mas pode ser que em alguma ROM aí do futuro chegue alguma coisa parecida para a gente poder sair utilizando, ok? Como vocês podem ver, é justamente essa daqui que eu estou utilizando, Android Open Source Project Modified, justamente para o nosso X3 Pro. Mas assim, em termos de estabilidade, ela também está totalmente estável, então dá para você utilizar para fazer chamadas, ligações, dá para você vir aqui e acessar a sua câmera também, que ela tá funcionando tanto para vídeo quanto para foto, microfone, chamadas, tanto com áudio via Bluetooth também para você jogar e fazer tudo que você tem que fazer, então tá perfeitinha, dá para você utilizar no seu dia a dia também. A questão de performance até que parece que não foi tão afetada nessas builds do Android 14, então quando a gente entra principalmente aqui no nosso 3D Mark, a gente pode ver que as pontuações não estão muito diferentes do que a gente já tinha no Android 13, até porque o Android 14 é como se fosse uma DLC do Android 13, então a gente vai ter aqui a mesma pontuação que a gente batia no Wildlife, tanto no Extreme quanto no Wildlife padrão, e os nossos benchmarks dentro do Geekbench, como vocês podem ver, também não temos muitas alterações, o Single Core continua o mesmo, o Multicore também continua o mesmo, e é uma pontuação até que muito boa para as primeiras builds do Android 14. É claro que o desempenho nos jogos não vai ter ainda aqueles styles de desbloqueio de FPS, como a CR Droid e várias outras do Android 13 tem atualmente. Então, jogos que a gente poderia jogar em 120 FPS, como o nosso Call of Duty dentro do Poco X3 Pro, não dá pra gente fazer isso ainda, ou jogos como Free Fire mesmo, que dava pra gente ativar os 90 FPS na qualidade mais alta. Mas aqui a gente vai ter uma excelente experiência com o Call of Duty na qualidade mais alta possível, ou seja, no Ultra em ambos os celulares e rodando bem de boas na casa dos 60 FPS. Free Fire Max também em 60 FPS, com aqui o nosso Poco F1 tendo aí algumas dificuldades para executar em algumas partes, então em algumas partes ele vai cair ali para 55, 56 FPS, não é ruim, mas ele dá uns stutterzinhos assim bem pequenininhos. Carex Street no Poco F1, se você tentar colocar tudo no Ultra, já não vai dar muito certo, né? Porque o Poco F1 já tem aí uma idade um pouquinho mais avançada e o Carex Street, por ser um jogo recente e muito bugadinho, ele vai ser meio complicado da gente rodar com tudo no Ultra. Então você não tente rodar ele no Ultra, dá pra você rodar ele ali na qualidade meio que mediana, com algumas coisas embaixo, pra você manter os 30 FPS. E no eFootball você vai conseguir jogar em 60 FPS na qualidade alta, mesmo aqui no nosso Poco F1. O Asphalt 9 e o Disney Speedstorm estão rodando também muito belezinha dentro do nosso Poco X3 Pro. O Asphalt 9 em 60 FPS na qualidade mais alta possível, e o Speedstorm, se você diminuir
diminuir ali para a qualidade média e ativar o seu 60 FPS, você vai conseguir rodar. Não queira rodar isso aqui no Ultra dentro do Poco X3 Pro, porque além dele esquentar demais, ele também pode perder muita performance durante a sua gameplay, mas, cara, jogar na média 60 FPS você consegue ter um excelente FPS no seu Disney Speedstorm. Mas eu sei, muitos de vocês estão curiosíssimos para saber como que está a ROM do Poco F5, e como vocês aí já querem aí o Poco F5 justamente para sair de um celular bomba como um Poco X3 Pro ou alguma coisa parecida, eu posso afirmar para vocês que a gente já tem duas custom ROMs do Android 14 para ele, a Derp Flash, que tá um pouquinho bugada, e tem essa daqui também, que é a mesma coisa do Poco X3 Pro, baseada no Android Open Source Project. Então a gente vai ter aqui uma ROM AOSP com as modificações do Google, e como eu falei, modificações do Google essas, sendo aqui as nossas configurações sendo a do Pixel Launcher e todos os aplicativos do Google já inclusos aqui no nosso celular. Só a diferença é que o Poco X3 Pro tá com o nome de Poco X3 Pro, enquanto a build aqui no nosso Poco F5, ela tá como se fosse um Pixel 8. Então alguns aplicativos vão ser beneficiados por conta desse Pixel 8. Como por exemplo o nosso querido Google Fotos, onde a gente vai ter aqui aquele benefício de poder fazer backups ilimitados através do Google Pixel. E também você pode vir a qualquer hora dentro da sua galeria, né, do Google Fotos, clicar aqui no menu de editar e você vai ter um botãozinho mágico para você fazer edições em inteligência artificial. É uma novidade aí que os Google Pixel estão trazendo para cá, né? Então a gente vai ter aqui as opções para você poder gerenciar. Como ele detectou aqui que tem uma face, né, sendo a minha face, ele tá automaticamente colocando aqui as melhorias para a gente poder ter aqui uma selfie um pouquinho melhor, com o fundo desfocado e alguma coisa assim desse tipo. Então assim, são alguns benefícios que ser reconhecido como Pixel 8 melhoram bastante a usabilidade dentro do nosso Poco F5. Outra boa notícia é que assim como no nosso Poco X3 Pro e no nosso querido Poco Fone F1, você pode instalar um aplicativo chamado EA Wallpapers, que é justamente as funcionalidades de inteligência artificial para wallpapers. Então quando a gente vem aqui no nosso plano de fundo e estilo e clica aqui no mais planos de fundo, além da gente ter aqui o workshop de emojis para você criar os seus wallpapers com seus emojis preferenciais aí da cor que você quiser, você também vai ter aqui os planos de fundo de inteligência artificial. Eu criei esse daqui, que é um estilo magenta, bem bonitão, mas dá pra gente criar com vários temas diferentes e eu vou fazer um vídeo exclusivo falando desse plano de fundo de IA da Google. Mas sim, na build do nosso Poco F5 a gente tem todas aquelas modificações de tela de bloqueio para você colocar aí no estilão que você achar melhor o seu relógio na tela de bloqueio. E além de tudo, a gente também tem o Google aplicativo atualizado. Então, por exemplo, algumas informações no nosso At a Glance vão aparecer um pouco mais modificadas, como por exemplo, na hora que você liga a sua lanterna, ele vai ter aqui um toggle justamente para você desligar a lanterna mais facilmente. Quando detectar uma temperatura muito alta ou fortes chuvas, ele vai simplesmente mostrar um tilezinho mostrando a temperatura de amanhã, entre outras várias coisinhas pequenininhas que vocês vão ir descobrindo ao longo do seu uso. E eu gostei bastante de como essa ROM está sendo desenvolvida aqui para o Poco F5. E ainda por ser uma primeira build com uma ROM do Android 14, ela tá muito boa mesmo. Eu só vou ter uma reclamação dela. E não é nada relacionado à bateria ou à performance ou qualquer outra coisa do tipo. Mas é quando a gente vai conectar um foninho Bluetooth. Bom, eu não tô com nenhum foninho Bluetooth agora para mostrar para vocês, mas vamos pensar que isso daqui que eu estou segurando é um foninho Bluetooth. Toda vez que eu conectava o meu fone Bluetooth, eu conseguia ouvir as minhas músicas de boas aqui no YouTube Music, conseguia vir aqui no YouTube e assistir um vídeo de boa, conseguia usar a Netflix e também conseguir ver os filmes de boa aqui dentro da Netflix. Porém, quando chegava na hora da gente jogar algum jogo, seja ele em algum emulador, seja ele em algum dos nossos jogos feitos para Android, infelizmente essa custom ROM aqui não estava ajudando. O som para jogos, infelizmente, não está funcionando caso você conecte um fone, tanto via cabo quanto via Bluetooth. Não sei se isso daí vai ser atualizado ou melhorado em novas correções dessa ROM, mas eu venho desde uma versão antiga que tinha o Dolby Atmos, e o Dolby Atmos era a causa desse problema. Essa nova versão aqui que eu estou utilizando não tem o Dolby Atmos, mas ainda tem esse bug. E como eu atualizei sem fazer nenhum format, né, justamente formatar para melhorar as configurações, eu não posso dizer para vocês
vocês se isso acontece nessa nova atualização. Então, como eu tô ainda com algumas coisinhas antigas da versão passada, não dá pra saber se isso é um bug justamente causado pelo Dolby Atmos. Na questão de desempenho, a gente também vai ter as mesmas configurações de perfil térmico para aplicar no nosso Poco F5, com o nosso Wildlife Extreme e o Wildlife normal também batendo as mesmas pontuações que a gente fazia já no Android 13. E a gente pode ver um ganho aqui no nosso Geekbench, não no multicore, que o multicore tá mais ou menos onde a gente já tava, né, com aqueles 4.400 pontos, mas no single core. O single core score dessa ROM foi muito bom, de 1.690, quase chegando ali a 1.700 pontos, que inclusive, para vocês terem uma noção, o nosso 8 Gen 2 faz quase 1.700 pontos, então ficou bem perto ali de um 8 Gen 2 no single core score, e isso daqui me surpreendeu pra caramba. No quesito de desempenho, a gente também não tem nenhum desbloqueio de FPS ativo, então as mesmas coisas vão valer para o nosso Poco F5. Call of Duty na qualidade máxima apenas em 60 FPS, Free Fire qualidade máxima 60 FPS, Asphalt 9 no Ultra a 60 FPS, Speedstorm no Ultra tava dando ali algumas travadinhas de vez em quando, mas no geral você conseguia jogar em 60 FPS, só tinha aí algumas partes que ele caía para uns 40, 30 FPS, dava umas travadas bem bruscas, mas depois ele já voltava, e o nosso Carex Street, mesmo se você colocar tudo no Ultra e com FPS desbloqueado que chegou nessa atualização, você consegue ativar aí e jogar de boas em 55, 57 FPS, dando umas quedinhas para 42 FPS, dependendo da vez. Mas assim, para as primeiras builds do Android 14 nos nossos celulares, tá muito bom. A gente ainda espera aí que atualizem outras custom ROMs, como por exemplo a Evolution X, a própria CR Droid, que eu sei que tem muita gente esperando para atualizar para o Android 14 dentro da CR Droid. Mas no geral é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adiciona esse vídeo aos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E é nóis, galera. Valeu e falou. Tchau, tchau.